Alguma vez já parou para pensar por que os preços sobem, mesmo quando não parece que o consumo aumentou tanto assim? Pois bem, hoje a gente vai investigar uma força meio que invisível por trás da inflação, o aumento dos custos lá na base de tudo, na produção. É uma sensação que todo mundo conhece, né? Ir ao supermercado e levar aquele susto, perceber que as coisas estão mais caras. A primeira explicação que vem à cabeça é sempre a mesma. Ah, é a demanda que está alta. Mas e se a verdadeira causa não estiver no carrinho de compras, e sim lá atrás, na fábrica? E se o problema for o custo para produzir cada coisa que a gente compra? Para a gente entender isso direitinho, é bom separar os dois tipos principais de inflação. De um lado, tem a inflação de demanda, que é a mais famosa, aquela história de muito dinheiro para pouco produto. Mas hoje o nosso foco é outra coisa, a inflação de custos. É quando a pressão vem do lado da oferta, de dentro da cadeia de produção. Traduzindo isso, a inflação de custos acontece quando fica mais caro produzir. E aí, as empresas, para não saírem no prejuízo e manterem suas margens, acabam não tendo muita escolha. Elas precisam repassar esses aumentos para quem compra, ou seja, para nós. É um verdadeiro efeito dominó que começa lá na matéria-prima e termina no nosso bolso. Ok, então vamos começar nossa investigação. Quem são os verdadeiros culpados por trás desse aumento de custos? Vamos imaginar uma coisa simples, uma pizzaria. Se de repente o preço da farinha, do queijo, do tomate, se tudo isso sobe, o dono da pizzaria vai ter que aumentar o preço da pizza. Não é por maldade ou ganância, é uma questão de sobrevivência do negócio dele. Isso é a inflação de custos na sua forma mais saborosa, digamos. E claro, mais cara. E na economia como um todo, esses ingredientes podem ser um monte de coisa. Pode ser o preço do petróleo que dispara, um aumento de salário que não veio junto com o aumento de produtividade, novos impostos, ou, como a gente viu bem de perto há pouco tempo, um nó gigantesco na cadeia de suprimentos global. Qualquer um desses fatores bota mais pressão nos custos. E olha, isso não é nenhuma novidade. A história está cheia de exemplos de como esses choques de custo podem virar a economia de cabeça para baixo. A história nos dá dois exemplos muito claros. Lá nos anos 70, a crise do petróleo gerou um choque de custos no mundo inteiro. Quase 50 anos depois, a pandemia de Covid-19 fez algo parecido. Só que dessa vez o problema foram as cadeias de suprimentos todas quebradas, afetando desde microchip até o frete do navio. E só para ter uma ideia do tamanho do problema lá nos anos 70, dá uma olhada nesse número. O preço do petróleo não só aumentou, ele quadruplicou. Em poucos meses, imagina só, da noite para o dia, a energia que movia o mundo inteiro ficou 4 vezes mais cara. O impacto foi gigantesco. E é aqui que a gente chega na parte mais delicada dessa análise. Combater a inflação de custos é uma tarefa muito, mas muito difícil. A pergunta que sempre aparece é, mas por que o Banco Central não resolve isso do jeito de sempre, aumentando a taxa de juros? É que não é tão simples. A resposta está na natureza do problema. Aumentar juros é uma ferramenta para frear o consumo, para dar uma desaquecida na demanda. Só que, nesse caso, o problema não é gente comprando demais, e sim que a oferta de produtos está cara. Usar juros altos para combater a inflação de custos é como tentar apagar um incêndio cortando o oxigênio da sala inteira. Quer dizer, o fogo talvez até apague, mas todo o resto vai ser sufocado no processo, a economia inteira. É a ferramenta errada para o serviço. E essa citação aqui resume o dilema perfeitamente. Não existe uma receita de bolo. O que pode funcionar para uma economia que depende de indústria pode ser um desastre para uma economia baseada em commodities. Cada país tem um quebra-cabeça diferente para resolver, o que torna essa tarefa um dos maiores desafios da política econômica. Então, se não tem solução simples, o que dá para fazer? Bom, a resposta parece estar numa abordagem coordenada. A solução não é uma única medida, mas sim uma estratégia com 3 frentes de ação. O governo precisa atuar para destravar a economia e incentivar a produtividade. As empresas precisam se tornar mais eficientes e resilientes. E do lado do trabalho, é preciso alinhar os reajustes de salários com os ganhos de produtividade para quebrar aquele ciclo vicioso da inflação. Ninguém consegue resolver isso sozinho. Agora, olhando para as empresas, o plano de defesa se baseia em 4 pilares. Primeiro, diversificar os fornecedores para não ficar refém de um lugar só. Segundo, fechar contratos de longo prazo para travar os preços das matérias-primas. Terceiro, e talvez o mais importante, investir pesado em inovação para produzir mais gastando menos. E quarto, buscar fontes de energia alternativas para se proteger de um novo choque no preço dos combustíveis. A ideia é construir um negócio à prova de crises. Agora, vamos falar do pior cenário. O que acontece se nada disso for feito?
As consequências podem ser bem ruins para todo mundo. O maior risco de todos é a tal da espiral inflacionária. Funciona mais ou menos assim. Os preços sobem, os trabalhadores pedem salários maiores para compensar, as empresas repassam esse custo maior dos salários para os preços, que sobem de novo, e aí o ciclo se repete cada vez mais rápido até sair totalmente de controle. E quando essa espiral sai de controle, ela pode levar a um verdadeiro pesadelo econômico, a estagflação. Pensa só que combinação terrível. Preços subindo sem parar, ao mesmo tempo em que a economia não cresce e o desemprego aumenta. É uma mistura tóxica que paralisou muitas economias lá nos anos 70 e é o grande fantasma da inflação de custos. Na prática, o que isso significa? Significa que o nosso dinheiro compra cada vez menos, que as empresas param de investir e de contratar, que a confiança no futuro vai embora e que a economia simplesmente para. É um ciclo vicioso que empobrece todo mundo. Então, qual é a saída no longo prazo? Como é que se constrói uma economia mais forte, mais resistente a esses choques? A defesa de verdade contra a inflação de custos não está em soluções rápidas, em band-aids. Está no investimento de longo prazo nos fundamentos da economia. Aumentar a produtividade com tecnologia, incentivar a inovação, diversificar nossas fontes de energia e nossos parceiros comerciais. Em uma palavra, construir resiliência. E isso nos deixa com uma reflexão final. No mundo tão conectado como o nosso, onde a próxima crise pode estar literalmente a um container de distância, será que construir uma economia resiliente e diversificada deixou de ser só uma estratégia de crescimento para se tornar a nossa única e verdadeira defesa pela estabilidade? Fica aí a pergunta.